Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com notícias muito importantes sobre o futuro do futebol do Vasco. Vamos trazer informações aí exclusivas em relação a Álvaro Pacheco, que não seguirá no comando de futebol do Vasco. A gente já tem uma informação de dentro do clube, o anúncio deve acontecer ainda hoje pela manhã, então a gente vai trazer todos os detalhes aí da saída do treinador português. Vamos falar também quem assumirá o cargo aí de forma interina para o jogo desse sábado contra o São Paulo, né? Um jogo de alto risco em São Januário, né? Infelizmente o Vasco aí com grandes chances de entrar na zona do rebaixamento. A gente vai trazer para vocês também um resumo da rodada, da tabela, o que a gente pode esperar aí com essa mudança no comando do futebol. Será que teremos também jogadores sendo afastados? Porque a informação que eu obtive é que tem jogador jogando de má vontade nesse momento aí na equipe vascaína. E também vamos trazer novidades sobre Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira. Vamos falar sobre a situação do possível anúncio da parceria entre o Vasco e a Crefisa. Então tem muito assunto para a gente comentar. Vamos também no final do vídeo deixar aqui para vocês na íntegra a entrevista vergonhosa concedida ontem após o jogo pelo Álvaro Pacheco, né? Mais uma vez dando desculpas, fingindo para o torcedor que a equipe teve algum tipo de evolução. Então acompanhem o vídeo até o final para vocês não perderem absolutamente nada. Peço também para você vascaíno que quer, como a gente, cobrar mudanças nessa equipe, mudanças nesse departamento de futebol, que você se inscreva no nosso canal lá embaixo naquele botão vermelho, e peço aí a ajuda, a colaboração de vocês de duas maneiras, de duas formas. Você deixando o like, deixando aquele joinha, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, e uma forma mais importante de você ajudar o nosso canal é através do Pix, né? A gente está tentando arrecadar doações para que a gente possa estar presente, como a gente esteve ontem, lá no estádio do Juventude, cobrando, dando a cara a tapa, mostrando indignação. Então, se você puder doar qualquer valor mesmo, nesse número de Pix que está aqui na tela ou nesse QR Code aqui no cantinho superior, você vai estar ajudando o nosso canal a continuar fazendo essa cobertura exclusiva em todos os jogos, em todas as coletivas, em tudo o que acontece. E quem sai ganhando é você. Primeiro, os conteúdos vão ficar cada vez melhores aqui no nosso canal, e também todas as noites a gente está sorteando aí pelo menos 2 camisas oficiais do canal, e todo domingo a gente sorteia uma camisa oficial de jogo do Vasco. Inclusive eu consegui uma camisa autografada pelo Paier, por alguns outros jogadores aí que estão representando nesse momento. Então quem quiser participar desse sorteio, só doar qualquer valor, lembrando que quanto maior for a sua doação, maior a sua chance de levar essas camisas para casa, beleza? Então bora começar o vídeo tentando fazer uma análise, né, de mais uma apresentação, de mais um jogo vexatório, vergonhoso dessa equipe comandada pelo Álvaro Pacheco. E como eu falei no decorrer ali da entrada aqui do vídeo de hoje, tem jogador jogando de má vontade, não tá vestindo a camisa. Informação que vem de dentro do vestiário. Isso não é especulação minha, isso é informação, isso é notícia. Pessoas de dentro do Vasco falando que tem jogadores que estão fazendo corpo mole, que estão jogando de má vontade, tá? Isso é informação, só para deixar claro. Não tô tirando isso da minha cabeça, tem provas disso para deixar claro para a rapaziada. Então, obviamente, uma partida ontem que já começou errado com a escalação. Não é possível você manter um Rossi de titular, não é possível você manter um Vitor Luiz de titular, tendo em vista que o Lucas Piton estava disponível, estava no banco de reservas. Não é possível você manter João Vitor, que é o melhor zagueiro do elenco do Vasco, no banco de reservas. Cara, é um monte de maluquice, né? Esse treinador, mais uma vez, dando uma de professor Pardal. E para piorar a situação, quando vai para o intervalo, ele me tira, me queima o melhor jogador do meio de campo do Vasco ontem, o cara que estava pelo menos tentando fazer algumas jogadas, que era o garoto JP de 19 anos. Ele queima o menino, tirando ele no intervalo, mexe com o emocional do garoto, coloca Matheus Carvalho, Matheus Cocão, que no primeiro lance dele ficou olhando o jogador do Juventude finalizar em gol. Tava marcando a sombra dele, Matheus Cocão. Com todo respeito, não tem a menor condição de vestir a camisa do Vasco. E para piorar no segundo tempo, o Álvaro Pacheco faz algumas alterações sem pé nem cabeça. Ele tira o Adson, que era o melhor jogador ofensivo do Vasco, para entrar com o Serginho. Serginho, é brincadeira. E aí tem um Cleiton, um centroavante, que era para ser o reserva imediato do Verratti, ou que era para ser titular, porque custou 20 milhões de reais aos cofres do Vasco, e o cara tá
com 10 quilos acima do peso. O cara não consegue dar um pique de 5 metros. É inadmissível o que a gente viu ontem acontecer lá no Alfredo Jaconi, nesse jogo contra o Juventude. E aí, obviamente, o Juventude toma conta da partida, envolve o Vasco, um elenco do Juventude que tem uma folha salarial de 2 milhões de reais por mês, contra um elenco do Vasco que tem uma folha salarial que beira 20 milhões de reais, 10 vezes mais do que a folha do Juventude, e o que a gente viu dentro de campo foi um baile do Juventude. Foi 2-0, foi pouco, é para ter sido 4-5 mais uma vez, não fosse ali o Léo Jardim, não fosse a falta de pontaria dos jogadores ali do Juventude, o Nenê dando um show com 43 anos, e o time do Vasco aí mais uma vez perdido. E aí, para piorar a situação, a gente estava lá esperando a coletiva para entender que o treinador ou ia jogar o chapéu, ou ia jogar a toalha e ia pedir demissão, que seria o certo a ele fazer, depois desse trabalho vergonhoso nessas 4 partidas, ou que ele fosse demitido. Mas acabou não acontecendo, ele veio com a cara lavada, com a cara dura, dar uma entrevista, falando ali que ainda está acreditando, que a equipe está evoluindo. Vocês vão ver daqui a pouco aqui no nosso vídeo a entrevista concedida por ele, mas a informação que eu obtive com pessoas de dentro do Vasco, pessoas ligadas ao departamento de futebol, é que a demissão do treinador vai ocorrer ainda hoje, provavelmente ainda nessa manhã. Só que tem um detalhe muito curioso nessa demissão aí que vai acontecer do Álvaro Pacheco. Quem contratou esse cara, que é o diretor executivo de futebol nesse momento, que é o Pedro Martins, esse cara tem que sair junto, porque ele contratou o Álvaro Pacheco e a multa rescisória para a saída do treinador, para a demissão do treinador, é pagamento integral do salário dele até o final do contrato. Ou seja, esse Pedro Martins, esse cara tem que ser demitido junto com o Álvaro Pacheco, tem que sair os dois, porque é uma vergonha quem trouxe esse cara. Eu avisei aqui no canal há 2 meses atrás, quando o Ramon Dias saiu do comando do Vasco, eu falei, não adianta trazer um treinador que não conheça, primeiro, futebol brasileiro e que não conheça principalmente o elenco do Vasco, não conhece os jogadores, não sabe com quem está lidando, não tem a menor ideia de quem colocar, de quem tirar. Então um erro gigantesco do Pedro Martins em contratar esse cara e um erro ainda maior do Pedro Martins em colocar uma multa rescisória aí que vai ter que pagar todo o salário dele até o final do contrato aí, ou seja, a gente vai estar com um treinador demitido e tendo que pagar o salário do cara e vai voltar de volta para Portugal e vai ficar feliz, né, com um sorriso de orelha a orelha, porque vai estar ganhando dinheiro do Vasco. Mas como eu falei, provavelmente ainda hoje pela manhã o Pedrinho deve anunciar a saída do treinador. O Vasco volta a campo já no sábado para encarar o São Paulo. E aí quem deve assumir o comando da equipe, quem deve treinar aí a equipe de forma interina, pelo menos até o Vasco anunciar um novo técnico, é o Felipe Loureiro, Felipe Maestro, como ele é conhecido, né? Não gosto desse apelido Maestro, porque foi dado lá quando ele jogava no Flamengo. Mas o Felipe, que hoje é o diretor técnico, ele deve assumir o cargo aí, pelo menos para esse jogo de sábado. Não sabemos se pode assumir de forma definitiva, não sabemos se pode aí o Vasco contratar um novo treinador, se pode voltar o Ramon e o Emiliano Dias, que ainda tem contrato com o Vasco, o contrato deles ainda não foi rescindido. Fato é, graças a Deus que o Álvaro vai sair, graças a Deus, porque não tem condição, não tem a menor condição. Na minha opinião, um dos piores trabalhos que eu já vi no comando do futebol do Vasco. Eu sei que o time é fraco, eu sei que o time é ruim, mas pelo menos dava para fechar a casinha, dava para fazer um trabalho melhor, porque tem jogador ali que presta também. Essa é a grande verdade. E aí o Felipe deve assumir. Muitos falaram que poderia ser o Rafael Paiva. Eu acho que o momento hoje de pressão, essa ebulição, essa panela de pressão que é o Vasco, se botar o Rafael Paiva, que é o treinador do Sub-20, é um risco também, um cara que ainda não tem muita experiência, muito jovem, tem 35, 36 anos. Eu acho que talvez nesse momento o melhor realmente seja o Felipe ali, porque é casca grossa, é experiente, conhece de Vasco. O torcedor vai dar um pouco de calma pro Felipe trabalhar, pelo menos ali de forma interina. Então eu acho que essa talvez realmente seja a melhor decisão nesse momento. E agora é aguardar, né? Agora é esperar, assim que a gente tiver a oficialização dessa saída do treinador Álvaro Pacheco, a gente vai trazer para vocês aqui de caráter de urgência no canal, ou através de um vídeo, ou através de uma postagem nas nossas outras redes sociais. Vocês sabem que a gente também tem lá a plataforma Twitter, né? O X, tem o Instagram, tem o TikTok, tem, enfim, a gente cobre o Vasco em todas as redes sociais, por isso que é importante, além de você estar inscrito aqui no YouTube, você também está seguindo essas outras redes. Todos os links a gente deixa aqui na descrição do vídeo, ou só você procurar Mário Coelho Vasco, você vai achar tranquilamente, né? Então, está no aguardo, está esperando, estou conversando aqui com o Pedrinho, já mandei algumas mensagens para eles agora na manhã, ele com certeza vai nos responder, mas o Pedrinho virá público, vai dar um depoimento. O Pedrinho é muito, muito transparente em relação a tudo que está acontecendo. Estou muito feliz que pelo menos a gente tem um cara no comando do Vasco hoje que vem a público, esclarece os fatos, não deixa o torcedor aí ansioso, com expectativa em relação ao que vai acontecer. Então o Pedrinho com certeza vai se posicionar, vai dar aí ao torcedor o que ele precisa saber em relação a tudo isso.
E aí o trabalho segue, né? Infelizmente o trabalho vai ter que seguir. O Vasco volta, né, para o Rio de Janeiro para mais uma vez coletar os cacos, tentar se recuperar, ver o que vai acontecer para esse jogo de sábado, mudar mais uma vez essa equipe. Se Deus quiser, tô rezando pra gente ter o retorno do Payet, ter o retorno do Verratti. O Payet vai ser muito importante, porque é o cara que mexe esse meio de campo, dá criatividade. O Verratti, não preciso nem falar, o Cleiton ontem mostrou que foi uma das piores contratações, um dos piores gastos que o Vasco fez aí nesse ano, gastando 20 milhões de reais num atacante que não serve pra nada. Então essa é a grande verdade. E aí, vamos esperar, né? A gente vai com certeza estar cobrindo tudo que vai acontecendo aí no decorrer do dia de hoje. Falar agora sobre outros assuntos importantes, né? Muita gente perguntando, pô, Mário, será que o Coutinho vai desistir de vir pro Vasco, tendo em vista a situação que o clube vive com um sério risco de rebaixamento? Eu creio que não. Acho que o Coutinho, ele quer ajudar, ele quer recuperar, ele quer fazer com que a equipe, primeiro, saia da zona de rebaixamento e possa buscar algo maior. Então acredito que até mesmo para dar uma acalmada nos ânimos da torcida, de tudo que está acontecendo, eu acredito muito que o Pedrinho vai tentar agilizar o anúncio oficial da contratação do Felipe Coutinho, talvez também do Souza e do Alex Teixeira, porque o torcedor precisa de um afago, o torcedor precisa de um carinho, o torcedor precisa de uma notícia positiva, e nada melhor do que a confirmação da volta do Coutinho, do Souza e do Alex, para poder o torcedor ficar um pouco mais confiante em relação a tudo isso. E não para por aí, acho que o Pedrinho também deveria anunciar parceria com a Crefisa em relação aos naming rights de São Januário. E pode acontecer, tá? Pode acontecer. Eu acho que o Pedrinho tá tentando, né, avançar para poder já fechar esse contrato e anunciar de forma oficial, o que trará, obviamente, a certeza que o Pedrinho vai ter condições financeiras de reformular esse elenco do Vasco, de colocar jogadores que não prestam e que não querem vestir essa camisa para treinar em separado ou negociar esses atletas e trazer novas peças. Como a gente falou para vocês no vídeo de ontem de manhã, o Pedrinho pretende fazer pelo menos 8 contratações. Coutinho, Alex Teixeira e o Souza, e mais 5 jogadores, mais 5 atletas que devem estar chegando nessa janela. Inclusive ontem, né, tivemos até alguns nomes aparecendo, né, o do zagueiro brasileiro André Ramalho, que joga lá na Holanda, no PSV, o nome do Emerson Rodrigues também, do Cassiano, jogador que joga em Portugal. Então nomes começam a pipocar, nomes já começam a aparecer, e o Vasco obviamente vai fazer essa movimentação de mercado aí o mais rápido possível, porque com esse elenco atual, o Vasco vai ser rebaixado, e vai ser rebaixado na última colocação. Anotem o que eu tô falando, se não tiver mudança, mas vai ter. Tô confiante que o Pedrinho vai fazer. E agora, eu vou deixar para vocês aqui na íntegra, a vergonhosa entrevista do Álvaro Pacheco, após o jogo de ontem. Peço para vocês que não são inscritos no canal, se inscreverem no nosso canal lá embaixo, naquele botão vermelho. Não esqueça de fazer o Pix nesse número que está aqui na tela agora, para você garantir a participação no sorteio da camisa oficial do Vasco, de 2 camisas oficiais do nosso canal toda noite, ao vivo aqui. A gente faz às 8 horas da noite sorteios. Então faça o Pix de qualquer valor. Quanto maior o valor, maior a sua chance de ganhar a camisa, obviamente, né? Então dá essa moral pra gente, que é muito importante a doação de vocês. E lembrar a galera também que no sábado, dia do jogo do Vasco, a nossa parceira do canal, a 1xBet, que tá dando R$300 de graça pra você se cadastrar lá na 1xBet. Só você se cadastrar, você já ganha R$300. E no sábado, dia de Vasco e São Paulo, além dos R$300, a 1xBet vai dar R$10 mil em Pix. Serão 10 vencedores, cada vencedor vai ganhar R$1.000 e mais uma camisa do Gigante, mais uma camisa do Vasco. Então corre lá, se cadastra. Tem que estar cadastrado usando o link do canal Mário Coelho Vasco. O link tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. E agora, fique aí com a coletiva, com a entrevista do Álvaro Pacheco ontem após a partida, uma entrevista de um treinador com semblante derrotado. Infelizmente, essa é a grande verdade. Então fiquem a entrevista, deixe nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, deixa o like, tá aqui o Pix para você dar aquela moral. Valeu! Sem dúvida, queríamos muito dar continuidade àquilo que era resultados positivos e queríamos muito sermos capazes de conquistar a nossa primeira vitória. Penso que foi um jogo em que nós entramos nervosos, não entramos muito bem da forma que nós pretendíamos. Penso que não tivemos a capacidade nos primeiros 30 minutos de controlar o jogo da forma como nós pretendíamos, principalmente a deixar muitos espaços para o nosso adversário poder acelerar o jogo e aproveitar as nossas costas. Penso que nos últimos 10 minutos, penso que fomos capazes aí sim equilibrar já o jogo, quando mudei ali o nosso jogo posicional, principalmente os nossos médios, e penso que acabámos o jogo já a sermos capazes de estarmos dentro do jogo. Como se falámos no intervalo, penso que aquilo que foi as correções táticas que nós fizemos no intervalo foram muito produtivas, porque a equipa entrou muito bem na segunda parte, entramos muito mais dominantes, muito mais assertivos a nível da pressão, a controlar os espaços que o nosso adversário estava a ser capaz de aproveitar, e no melhor momento do Vasco sofremos um golo. Também eu acho que isso
é do momento da equipa, do momento de alguma intranquilidade, e quando a equipa estava no seu melhor momento só foi. Penso que o gol deixou-nos, afetou-nos um bocado. Penso que passado algum tempo, eu acho que os meus jogadores pela entrega, pela atitude, por ir em busca daquilo que era um resultado positivo, não da forma mais correta, que faltou-nos um jogo posicional, principalmente para sermos capazes de termos mais bola. Eu acho que o facto de também estarmos um bocado intranquilo, tivemos alguma serenidade para pensar o jogo e para estarmos mais tranquilos nas nossas decisões, porque tivemos algumas decisões precipitadas e descontextualizadas naquilo que é o nosso jogo, mas também tem a ver com o momento. Mas mesmo assim acho que tivemos oportunidades para conseguir fazer o golo de empate. Fizemos um golo de empate, tivemos um lance que na minha opinião podia ser até duvidoso na área. Tivemos também, antes de sofrer-se um golo, o Serginho que apareceu isolado e podia ter feito 1-1, e depois no último minuto sofremos o segundo golo. É um momento em que não vamos fugir, é um momento complicado, é um momento que nós não gostávamos, mas temos é que continuar a trabalhar e focado naquilo que nós controlamos, que é trabalhar, e sermos capazes de estarmos mais preparados no próximo jogo. Se eu me sinto, eu acho que a vida de um treinador faço disto, de bons maus momentos. Eu não posso desistir nem duvidar daquilo que são as minhas capacidades, daquilo que eu trago e que vou fazer aqui com o Vasco. Não vou fugir ao momento, é verdade, estamos a passar um momento em que todos nós não queríamos, mas há que continuar a trabalhar, focar e olhar já para os próximos desafios e de perceber como é que nós temos de fazer para sermos capazes de regressar às vitórias. A vida é mesmo assim. Paulo, boa noite. Mas são 4 jogos, ser no comando do Vasco, apenas um ponto conquistado, 10 gols sofridos. Por que essa arrancada tão ruim, na sua opinião, sobre o seu comando? Ainda há pouco tempo de trabalho, na sua opinião, há pouco tempo de trabalhar, você ainda está conhecendo o grupo, mas por que essa arrancada tão ruim nessa primeira amostragem que a gente tem de fazer? Eu não sou um treinador que gosto muito de arranjar desculpas, mas nós chegamos também aqui ao Vasco num momento complicado, um momento de muita transformação, um momento de alguma instabilidade, e aquilo que nós estamos a conhecer aquilo que, principalmente os seus atletas e a identidade que a equipa tem ao pormenor. E é evidente que quando tu estás num resultado e com uma instabilidade, às vezes perde-se algum discernimento. Também não podemos esconder que os 2 primeiros jogos nós fizemos com 2 adversários muito fortes, que já estão treinados há muito tempo, têm algumas rotinas e já são jogadores, já são que têm uma dinâmica muito forte. Realmente não tivemos ao nosso estilo e esses 2 jogos criam-nos alguma ansiedade. Penso que no último jogo em casa já a equipa deu uma resposta dentro daquilo que nós pretendíamos e queríamos. Hoje não fomos capazes de dar essa continuidade, mas eu acho que isso faz parte do processo. Temos é que mantermos a serenidade e perceber o que é que hoje falhou. Falhou-nos principalmente mais alguma audácia e principalmente mais capacidade de pensar o jogo, porque nós estávamos preparados para aquilo que o adversário nos queria e que nos ia provocar. Faltou-nos, eu acho que tem a ver também com um momento, um bocadinho de mais de tranquilidade e serenidade para tomarmos as melhores decisões, e é isso que eu, enquanto treinador, vou ter que dar aos meus atletas. Álvaro, são 4 jogos sem nenhuma vitória, a situação está difícil, o torcedor lá fora, infelizmente, pede a sua saída, né? A gente tem uma projeção para um jogo contra São Paulo e São Januário muito hostil. A gente tem um histórico, né, que aconteceu no ano passado, na era Barbieri, que a gente fala muito sobre isso, porque é bem semelhante ao que está acontecendo, não só com a cobrança da comissão técnica, mas também com o elenco. Queria saber de você, que é um cara que chama a responsabilidade, que traz para si essa energia, claro, todas as vezes que você elogiou o elenco, essa evolução é inexistente. Seria o momento de tomar alguma decisão, e qual decisão? Eu queria saber sobre o vestiário. Existe algum problema também? Porque não existe energia, vontade. Mais uma vez o senhor falou sobre vontade, e desculpa, a gente não consegue ver essa vontade dos jogadores. Queria um panorama para a próxima rodada, porque temos históricos e esses históricos não são muito favoráveis nesse momento. Nós não podemos fugir, eu enquanto treinador não vou fugir. Esse momento é evidente, é um momento complicado, é um momento que a torcida vascaína está triste, está chateada. Não só com o elenco, mas comigo. Eu acho que isso é compreensível. Nós temos é continuar a trabalhar. Nós não podemos duvidar daquilo que nós somos, duvidar daquilo que são as nossas capacidades e daquilo que nós queremos fazer. Há uma coisa que eu sei, temos de trabalhar. Todos nós temos que nos unir, cada vez mais é uma situação complicada, é a altura de nos unir, de nos percebermos que temos de ser nós a sair desta situação. Agora, o vestiário está triste. Mas não, eu acho que cada vez mais a equipa está-se a criar uma relação, a equipa está cada vez mais, não concordo contigo quando dizes que não se vê, eu acho que as adversidades que a equipa teve, e mesmo o jogo, não sendo um jogo muito bem conseguido da nossa parte, não faltou atitude, não faltou entrega, não faltou eles a correr, não faltou eles a tentar promover, chegar ao gol, se calhar, concordo contigo, não da forma mais correta e da forma como se calhar nós tínhamos treinado e nós tínhamos conversado, mais pelo coração, foi mais pela entrega, porque se não tivesse essa postura, não tínhamos criado as oportunidades que tivemos para chegar ao empate. Falta-nos, foi aquilo que eu disse, a equipa está mais serena e saber gerir melhor estes momentos para sermos capazes de conseguir a vitória. Aquilo que eu espero é aproveitar isto que aconteceu, vamos
dissecar isto com os atletas e perceber que, sem dúvida nenhuma, que para o próximo jogo vai ser muito importante termos essa capacidade e essa serenidade num campo, ou se calhar num ambiente hostil, acredito, mas nós temos é que ser capazes de pegar nisto e ser um combustível para nos dar mais força, para nos dar mais audácia, para sermos capazes de ir em busca daquilo que nós queremos e puxar os torcedores para o nosso lado. Só uma forma, é chegar e jogar para ganhar. Álvaro Pacheco, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos, chamou a atenção a sua demora a vir falar aqui com a gente, tendo em vista que o treinador do Juventude, até o presidente já tinha dado entrevistas, numa movimentação do diretor de futebol Pedro Martins e também de toda a diretoria do Vasco, enquanto o senhor estava mais deslocado. Teve algum tipo de conversa em relação à sua demissão ou algo do tipo? Não. Não tendo, os resultados vão aparecer, também o desempenho. Passa pela sua cabeça pedir demissão nesse momento difícil? Não, eu não vim mais cedo porque eu estava à espera que me chamassem e quando me chamaram, não se passou nada e eu dizia a mim que eu não sou um treinador de desistir. E nos momentos de fracasso e desilusão temos de nos tornar mais fortes. E é isso que eu vou me tornar muito mais forte enquanto treinador. Eu acredito muito naquilo que eu trabalho, acredito muito naquilo que vou desenvolver com o elenco e acredito que os resultados vão acabar por aparecer da forma como nós estamos, da forma que nós treinamos. Temos de continuar focado naquilo que eu trabalho. Só o trabalho é que nos pode tirar dessa situação e é nisso que é o nosso foco. Na tua chegada, né, ao Vasco 4 jogos já que tu estava no comando, tu já conhece todo o elenco, tu já sabe quais a qualidade de cada jogador do elenco. Na tua opinião, o elenco do Vasco é suficiente para o teu trabalho? E tu vê a evolução do teu trabalho também? Como é que tu analisa esses teus 4 jogos à frente do Vasco? É evidente que é uma equipa. Aquilo que eu sinto é... Sinto que a equipa foi capaz de crescer, foi capaz de identificar aquilo que são alguns comportamentos que têm a ver com o nosso crescimento, enquanto como jogo, no último jogo em nossa casa, hoje não fomos capazes de dar essa continuidade. Mas isso foi que eu também fiquei, tem a ver um bocado com a intranquilidade, com a falta de resultados positivos, que isso também tira alguma tranquilidade e confiança. Aquilo que eu sinto, e se vocês repararem, nós andamos constantemente, é evidente que eu gostava de ter mais tempo para treinar, com a sequência de jogos, nós estamos a ter muitos jogos, aquilo que eu ando a aproveitar e também ando a conhecer os jogadores, não só em treino, mas também em jogo, que às vezes é importante conhecer o atleta em jogo, por isso é que se vocês repararem, já temos muita gente, neste período de tempo que nós estamos cá, já houve muita gente que também foi testada em jogo, para sentir também da minha parte qual é a sua prestação em jogo e cada vez mais o meu conhecimento mais aprofundado. Eu acho que qualquer clube e qualquer elenco, qualquer time, em todos os países, há sempre margem para poder se reforçar, para poder mais forte. E eu não vou fugir a isso, a esse tema. Agora, aquilo que eu tenho que me focar é neste momento os jogadores que eu tenho e de fazer como é que eu tenho que fazer estes jogadores mais fortes para estar mais preparados para regressar à vitória. A última, desculpa a insistência nesse tema, mas você foi contratado na época ainda que o senhor Lúcio Barbosa ainda estava à frente da SAF 777, que é a sua afastado. O senhor se sente responsável lá no carro? Pedro Martins, o diretor de futebol, teve algum tipo de conversa com o senhor após o jogo? Tem algum tipo de reunião com o Pedrinho, algo do tipo amanhã? Ou não? Amanhã o senhor, por exemplo, vai ao time? Aquilo que eu sei, que no final conversámos um bocado daquilo que foi o jogo e sem dúvida a ilusão que nós tivemos, estávamos muito esperançados de termos um bom resultado e amanhã vou treinar, pensar na próxima.